elegância maravilhosa, não foi, não? Com as músicas, todo mundo aí trazendo seu cafezinho, seu cuscuz, não é? Então, a gente vai dar início a essa quarta aula do nosso curso. Estamos muito felizes com a participação de vocês. E eu convido Gláucia para fazer esse acolhimento e essa abertura da nossa aula. Gláucia, meu bem, cadê você? Boa noite, queridas que estão chegando. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Muita alegria estar aqui. Boa noite para todos e todas. Quero convidar Gláucia para iniciar com o acolhimento das nossas queridas companheiras. Boa noite para todos vocês. Estão me escutando? Boa noite para todas. Boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, cheguei. Deu aqui uma travada, mas deu tudo certo. Vocês me ouvem bem? Sim, eu Sim, Cláudia, dá para ouvir. Pronto, perfeito. Boa noite. Boa noite, tá gente. Agora, vamos manter... Gláucia, só um minuto. Vamos manter nossos microfones fechados, que daqui a pouco vai ter um momento na nossa aula que vocês vão partilhar as experiências e aquela tarefinha de casa. Mas, por enquanto, a gente fica aqui com o microfone fechado, tá certo? Com você, Gláucia. Gente, boa noite novamente. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos iniciando, né? Todo mundo se acomodando, ficando tranquilas, aí tranquilos. Eu vou pedir agora para vocês pegarem a caixinha de vocês, certo? Vocês organizaram desde a primeira aula. Colocar aí do ladinho que a gente vai mexer com elas agora. A nossa mística hoje de abertura vai envolver a caixinha de vocês, certo? Todo mundo já pegou, vão dando um legalzinho, mostrando um legal, quem já está com ela aí do lado. Pronto, perfeito. Vão pegando ela. E aí, quem for chegando também, viu, gente? A gente iniciou, a gente está na nossa mística. Eu quero que vocês peguem a caixinha de vocês, que vocês organizaram, desde o primeiro dia de aula. E vocês vão fazer a seguinte coisa. Vocês vão olhar para os itens que tem dentro da caixa de vocês, certo? E vocês vão pegar aviamento, retalho, agulha, linha. Vocês vão colar ou costurar ou fazer algum tipo de arte, certo? Com as coisas que já tem, os itens que já tem dentro da caixinha de vocês, que represente essas últimas aulas, esse todo o conhecimento que vocês já tiveram até a aula de hoje. Vocês têm como fazer isso? Vamos lá, para a nossa mística, todo mundo com a caixinha. Olhem para os itens que tem dentro dela e façam uma arte, certo? E daqui a pouco a gente vai mostrar. Todo mundo ligar as câmeras e mostrar. Enquanto vocês fazem arte, eu vou botar aqui uma música bonita, que é para acompanhar, a trilha sonora maravilhosa para acompanhar, enquanto vocês produzem a arte de vocês. Todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, por favor, levanta a mãozinha, bota no chat. Mas quem entendeu, dá um legalzinho para a câmera para mim saber. Pronto, perfeito. Então, eu vou soltar a música e já já a gente volta para mostrar as artes, tá certo? Vem já. Peraí, velhinho. Peraí, agora sim.
Boa noite, eu gostaria de falar que eu não estou em casa, que não deu tempo de chegar. Aí eu não estou com a caixa, não. Aí quando chegar em casa que eu vim resolver umas coisas aqui na rua, viu? Tranquila, Ana Paula, não tem Viu? problema. Você Eu estou faz. doidinha porque não deu tempo de eu chegar, porque eu fui para o médico, Tá sabe? bom, Aí meu amor. tá certo? Tá Fique bom? Aí tranquila. eu vou Depois desligar aqui, você faz. tá certo, valeu. Aí eu vou chegar em casa, aí eu ligo de novo, viu? Tá Que a bom, internet tá fraca. Obrigada. Tchau. Já já eu entro quando chegar em casa. sim. Então, queridas, peguem suas caixas, vão montando algo que vocês possam deixar dentro da caixa, alguma arte, algum objeto, alguma coisa que vocês queiram fazer com os objetos que vocês já têm, tá certo? Então, vocês vão lá e vai montando para enfeitar a caixa, colocar mais coisas que vocês já aprenderam nessas 4 aulas. Enquanto isso, Gláucia vai colocar a música. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta. Vão fazendo as artes, tá? Daqui a pouco a gente vai apresentar, tá bom? Mais um minutinho e a gente vai apresentar o que a gente já fez com a nossa caixa. A gente pode enfeitar essa caixa, a gente pode colar alguma coisa nela, a gente pode Boa noite. fazer um bordado, um crochê, qualquer coisa para enfeitar a nossa caixa. A gente foi colocando as coisas dentro dela, não é? Tudo bom, mamãe? Te amo. E agora a gente vai começar a enfeitar a nossa caixa. Boa noite. Enfeitando a caixa. Sejam bem-vindas, as que chegaram agora. Estamos Boa noite. na aula. Boa noite, boa noite. E a tarefa de vocês é ir enfeitando a caixa. A gente botou várias coisas dentro da nossa Cristina, caixa, CCAPA, Então, agora colocou a gente ponto, vai agulha. enfeitar a nossa caixa. Sejam bem-vindas. Minha flor, eu não posso, desculpa, eu não posso fazer essa atividade, porque eu estou fora da Tudo minha bem, casa. meu amor, não tem Mas eu estou problema. atenta às informações. Quando eu chegar em casa, eu faço isso, mas por Não enquanto eu não tem tenho como fazer. problema, Liana. Quem estiver assistindo, que ainda não tem a caixa, que ainda não tem uma, não tem problema. Nós temos aí, ao longo de 20 aulas, nós estamos na 4ª aula, ao longo de 20 aulas, vai dar certo vocês organizarem e arrumarem essa caixa, tá certo? Fiquem sossegadas, tá bom? Esse curso é para a gente se encontrar, para a gente estudar, para a gente fortalecer a rede solidária de confecções. Quem não puder- Cristina, CCAPA, colocou porta
alfinete, porta agulha e porta Tá tesoura. Mostrou Tá agora. certo, meu amor. Que maravilha, que maravilha. Você, o quê? Para fazer o bordado com o meu nome, para identificar minha caixa. Agora, sem ligar o microfone, vocês abrem as câmeras para gente ver o que vocês fizeram. Sem ligar o microfone. Vamos olhar aí o que vocês começaram a fazer com a caixa de vocês. Olha aí, vai ter bordado, não é? Vai ter crochê. Vamos escutar essa música de Flávia Venceslau, como ela é linda. E vamos continuar olhando para a nossa caixa. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará.
Pronto. Todo mundo finalizou as suas artes. Vamos mostrando. A gente tá aqui atenta no grupo do WhatsApp também, viu? Tem gente pelo notebook, disse que não tá prestando a câmera. Mandou a foto, a gente tá atenta. Só arte bonita. É isso aí mesmo. Então, gente, para finalizar nosso momento de acolhimento, de mística, tem uma última tarefinha para vocês, mas calma, que não é para fazer agora, não precisa se aperrear. Eu vou pedir para vocês olharem novamente para a caixa de vocês, pegarem um papelzinho, pegarem o caderno de vocês, anotarem a partir do que vocês estão vendo na caixa. O que falta para vocês, na caixa de vocês? O que ainda falta para colocar dentro? Porque, como vocês sabem, a gente vai trabalhar nessa caixa até o final do curso, até o encontro presencial, não é isso? E aí, quando for no presencial, vai todo mundo levar as caixas para compartilhar, para ver, né, o que a gente fez. E aí, eu queria que vocês olhassem para a caixa e fizessem uma listinha, né? O que eu ainda quero colocar, o que pode abrilhantar ainda mais o meu aprendizado, né? A partir do que eu posso colocar na caixa. Aí a última tarefinha que eu vou pedir a vocês hoje, que vocês façam para a gente ir preenchendo essa caixa ao longo do curso, tá certo? Das próximas aulas. Não esqueçam não que eu vou voltar aqui para perguntar, viu? Quem fez a listinha, quem anotou no caderno, quem botou dentro da caixa. E assim, eu vou fazer assim na minha também, a gente vai construindo junto. É isso, viu, gente? As artes ficaram maravilhosas. Muito obrigada. Ei, gente, olha aqui, ó. Além da flor, a tesoura que eu mostrei naquele dia, tem outro. Eu vou tirar também, tirei dentro da caixa, minha tiara do cabelo, entendeu? Minha tiara, olha aqui. Aí, outro laço, arranjo de cabelo que a gente faz assim, entendeu? E bota no cabelo. E o lacinho também, entendeu? Aos poucos, eu mesmo trabalhando, fazendo meu curso, que cheguei em casa faz pouco tempo, eu consegui mais outra flor, mais outra rosa e a tiarazinha do cabelo, tá bom, meus amores? Pronto, tá certo. É isso, a gente tá vendo aqui, viu? Pronto, após pronto, vamos começar a nossa aula e fiquem com a tarefinha, tá certo? Que a gente tem uma aula maravilhosa. Vai, Fernanda. Para tirar uma foto bem bonita aqui, quem fez sua arte, mostra aí na câmera para ver. Bota na câmera quem puder. E quem não puder também, porque tá pelo notebook, a gente tá vendo as fotos no grupo do WhatsApp, viu? Podem mandar, que a gente tá registrando tudo. Tá lindo, tá lindo. As caixas vão ficar uma belezura. Vão ficar o meu é o de Cristina Cruz, da CCAPA, é um porta-agulha e porta-tesoura. Aí, o porta-agulha e o porta-tesoura. O meu é a porta-moeda. Tem porta-moeda, tem crochê. Porta-moeda. Você tem CI de gaveta. Janônia, fiz uma bolsinha para a gente botar Que todo maravilha. o curso, né? E toda a aprendizagem que a gente vai ter nesse longa de aula. Maravilha. Então, vocês vão colocando tudo dentro da caixa e vão vendo o que falta na caixa, como o Glaucia chamou a atenção da gente, né? O que falta? Aí vai colocando. Toda aula a gente vai trabalhar com essa caixa, porque essa caixa é a caixa dos saberes. Então, vocês vão também, né, Glaucia? Vão fazer anotações, vão colocar essas anotações dentro da caixa, tá certo? No encontro presencial, né, Glaucia? A gente vai ver Isso. Como essas caixas ficaram lindas. E a gente também vai ter nossa caixa, Exatamente. Né? Para compartilhar também com vocês. Vai ser uma troca muito boa, vai ser muito divertido, né? De muito aprendizado. Então, vão aí completar nossas caixinhas, construindo, né? Ao longo das aulas. Que no presencial todo mundo vai compartilhar suas caixas. É isso, gente. Foi nossa mística. Vamos começar a aula agora, que eu também vou fazer minhas anotações aqui. Boa noite, até já. Que maravilha, muito bem. A gente, desde a aula passada, que a gente está conversando sobre reciprocidade e sobre uma sociedade do bem viver, não é isso?
e como a reciprocidade ela é importante para fortalecer os nossos empreendimentos de economia solidária. Simbora, Fernanda querida, minha Nandinha linda. Muito bem, vamos só recordar esses dois conceitos que são fundamentais para a nossa vivência nos grupos, nas associações, inclusive em casa com a família e na comunidade. São dois conceitos fundamentais para a gente aprender, mas também para a gente vivenciar a reciprocidade e o bem viver. A reciprocidade, ela é o valor central da economia solidária. E ela não anda sozinha, hein? Olha que coisa bacana. Lembram da aula passada? A reciprocidade, ela não anda sozinha. Ela anda com a solidariedade, ela anda com a justiça, com o respeito, com a fraternura. Olha que ideia bacana. A fraternura, ela contém a fraternidade e a ternura. É o acolhimento do outro, da outra, como ela é, como ele é, tá certo? Então, a reciprocidade, ela é um valor humano, mas é também um valor democrático. Olha que coisa importante para nós. A reciprocidade, ela se refere a esse exercício de se doar, mas também de receber. Olha que coisa bacana. A reciprocidade, ela dá e ela recebe. É como as nossas relações, nos nossos grupos, nas associações, a gente se doa, mas a gente também recebe, não é? E a reciprocidade, ela não está sozinha, tá? Não é um valor individual. A reciprocidade é um valor coletivo, é um valor que rege as nossas relações, tá? Não só as nossas relações no grupo, mas as nossas relações na comunidade. E ela tem sempre uma ajuda mútua. Quando a gente dá as mãos em um grande círculo, a gente sente a energia de todo o grupo, não é verdade? A gente sente que todo mundo está interligado. Da mesma forma, é a reciprocidade, tá? A reciprocidade inclui a bondade, ela inclui o acolhimento, ela inclui a compreensão, ela inclui a empatia, aceitar o outro e a outra como ela é, como ele é, e acolher todos os humanos na sua diversidade. E mais importante para a nossa vivência em grupo, a reciprocidade inclui a amizade. Olha que coisa bacana. Todo mundo aí tem uma amiga ou um amigo querido ou querida, não tem? Aquela pessoa que a gente pode dialogar tudo, que a gente sente das alegrias às tristezas, não é isso? A reciprocidade, ela inclui a amizade. E a amizade é o sentimento mais belo que as pessoas podem exercer entre si. Esse valor da reciprocidade tem que estar presente no nosso cotidiano. Por isso que a gente pediu aquela tarefinha de casa a vocês, não é? Boa noite, viu, gente? Eu acabei de chegar do trabalho. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Então, a gente pediu a vocês, quais são os exemplos e as experiências de reciprocidade e bem-viver que vocês vivenciam na comunidade ou no grupo, não é? E vocês foram gravando áudios, mandando vídeos, né? De tanta experiência maravilhosa que vai enriquecendo cada uma e cada um, não é?
Então, a reciprocidade é um valor que deve estar presente no nosso cotidiano. Olha o que diz aí nos slides. Vocês estão vendo que são nossas fotos nos slides? Estão vendo a gente aí? Nós todas lindas aí, né? Então, vamos dizer juntas. Reciprocidade é igual a justiça. Reciprocidade é igual a solidariedade. Reciprocidade é igual a fraternura. Reciprocidade é o cuidado com a casa comum e com todos os seres vivos. A reciprocidade, ela tem essa importância de olhar, de vivenciar a totalidade dos seres vivos que estão em movimento ao nosso redor. Não só seres humanos, mas também a natureza. Então, a reciprocidade é esse acolhimento de humanos, não humanos e natureza. É a nossa casa comum. Quem chamou todo o nosso ambiente, o nosso planeta, a nossa vivência de casa comum, não é? O Papa Francisco lembrou a gente, né, os cuidados com a casa comum. É exatamente esse acolhimento e essa reciprocidade com todos os seres vivos, sejam humanos ou não humanos, e principalmente com a natureza. Essa é a importância da reciprocidade. Pode passar, Nandinha, né? Mas, minha gente, na nossa vivência, a reciprocidade, ela corre perigo. Olha o problema. E a gente pode dizer, a vida não é só flores. A gente tem que cuidar da reciprocidade, porque ela corre perigo. E corre perigo nas nossas relações. Ela pode correr perigo dentro da nossa casa, ela pode correr perigo dentro das nossas associações, ela pode correr o perigo na nossa comunidade. Olha que coisa mais triste, mas infelizmente a gente está numa sociedade do capital que privilegia o lucro acima da vida, não é isso? E a gente tem que suportar, mas a gente precisa enfrentar aquilo que deixa a reciprocidade em perigo. E o que é que deixa a reciprocidade em perigo? Olha as palavras que estão aí na telinha. O individualismo, a inveja, a intriga, a fofoca, a disputa. Vocês já vivenciaram alguma experiência desses perigos que a reciprocidade passa? Estou vendo aqui várias mãozinhas, não é? A gente já vivenciou isso dentro dos nossos grupos? A gente já vivenciou esses perigos na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos ou na nossa comunidade? Muitas vezes, muitas vezes. Pois é, veja que a gente precisa enfrentar esses perigos aí para a gente poder ter uma vida tranquila. Vocês imaginam uma fofoca dentro de um grupo, de uma associação, de um grupo de amigas, até na família ou na própria comunidade, o quanto a fofoca não pode prejudicar uma organização? Já pensaram nisso? Ou já, infelizmente, vivenciaram isso? Imagina que a fofoca ela vem junto com a intriga, não é não?
E a intriga pode gerar brigas. Olha que coisa ruim, não é? Esse tipo de coisa prejudica a reciprocidade, não é? A gente pode encontrar esses perigos, né? Quando não ouvimos todas as partes envolvidas em um problema. Imagina a nossa associação que passa por um problema, se a gente não consegue se reunir, conversar com calma, escutar todas as partes. O que gera quando a gente não tem a reciprocidade como princípio? Vai gerar uma disputa e, às vezes, pode gerar, inclusive, pessoas saírem das associações. Não é verdade? Não é? Então, os perigos que a reciprocidade passa, a gente tem que enfrentar. E tem que enfrentar com os valores que a reciprocidade traz. A escuta. Olha, estão inventando isso e isso da nossa associação ou da nossa colega da nossa associação. O que a gente vai fazer? Vai acolher a nossa amiga, vai fazer uma reunião de acolhimento e a gente vai escutar. A escuta, ela é fundamental, não é? Porque quando a reciprocidade ela está em perigo, ela causa muita tristeza, a inveja, a disputa interna. Sabe aquelas panelinhas? Olha, falei agora no popular, não foi não? Quando existe panelinha jogando contra a gente, não é não? Isso é horrível dentro de uma associação, dentro de um grupo. Então, essas coisas põem a reciprocidade em perigo, não é? Porque causa muita tristeza, causa choro. Ninguém quer ficar chorando, ninguém quer causar o mal, não é? Causa desesperança, gente. É muito triste uma de nós comprometidas com a nossa associação, comprometidas com o nosso grupo, que entra em estado de desesperança, de não acreditar mais em nada, de ficar triste, de ficar angustiada. Esse tipo de coisa vai minando a nossa criatividade, vai minando a potencialidade das pessoas e retira qualquer possibilidade de construir algo novo e de construir juntas. Por isso que a gente tem que exercer o diálogo, a escuta, o acolhimento, a calma. A calma é muito importante quando a reciprocidade está em perigo. Então, a gente precisa pensar sobre esses perigos que a reciprocidade ela passa. Simbora, Nandinha. E aí, olha as fotos maravilhosas. É isso aí que a gente fortalece a reciprocidade. Com o respeito, com a tranquilidade, com a amizade, com o acolhimento, aquelas festinhas de aniversário que a gente faz, não é? As festas de final de ano, a festa de Páscoa, isso fortalece o grupo e fortalece a reciprocidade. Simbora, Nandinha. Outro conceito muito importante que a gente viu na nossa aula passada foi a sociedade do bem viver, não foi? A sociedade do bem viver. O bem viver é exatamente a plenitude, porque recupera os aspectos afetivos e espirituais dos seres humanos em comunhão com todos os seres vivos. Olha que riqueza.
Quem vai construir a ideia da sociedade do bem viver são exatamente os nossos povos indígenas, né? A sociedade do bem viver, ela vai falar exatamente desse modo de vida orientado para respeitar as nossas necessidades, atender às nossas necessidades sem exploração, mas respeitando todas as pessoas, respeitando o meio ambiente, respeitando a natureza. É essa sociedade que a gente quer construir, a sociedade do bem viver. E é essa a sociedade do bem viver que a economia solidária fortalece. É ela que as nossas associações e os nossos agrupamentos de costureiras e de artesãs devem fortalecer. A gente tem que acreditar nessa sociedade, que ela é humana, que ela é solidária, ela é democrática, e ela respeita todas as pessoas, independente de como elas sejam, independente dos seus cheiros e dos seus modos de vida. É essa sociedade que a gente quer fortalecer. Simbora, Nandinha. Mas a sociedade do bem viver, ela também corre perigo. Olha, a gente está falando da reciprocidade do bem viver, mas tanto a reciprocidade quanto o bem viver corre perigo. Olha a situação. Quais são os perigos da sociedade do bem viver? A desigualdade, a pobreza, a violência, o racismo, o machismo, né? E tantas outras situações ruins que a gente vivencia no cotidiano que ameaça esse nosso modo de vida, que é a sociedade do bem viver, que a gente quer construir. Simbora, Nandinha. Pronto. Boa noite, gente. Como vocês sabem, né? Meu nome é Fernanda, eu acompanho vocês aí desde o início. E aí, a gente, né, para poder vocês estarem aqui, para a gente poder formar essa rede, a gente aplicou um diagnóstico participativo com vocês e questionários socioeconômicos, né? E quando a gente aplicou esses questionários para saber como é que era a dinâmica dos empreendimentos de vocês, saber como é que vocês se organizavam, qual era a cara de vocês, qual é o perfil dessa rede solidária de confecções, a gente percebeu que predominantemente nos grupos de confecção, né, de vocês, que também é de costura, que também é de artesanato, é predominante a presença das mulheres, certo? 80,8% de vocês são mulheres. Nós temos sim a presença de homens que colaboram na associação, com diferentes partes aí do contexto da produção, da administração, mas o predominante é vocês. E aí, ao olhar para essa questão de gênero, a gente sabe que existem coisas que socialmente nos atravessam, né? Que foi até recitado ali no slide anterior, que é a questão do machismo, que é a questão do patriarcado. Então, a gente vai passar aqui agora, né? Vou pedir a Sayonara eu vou estar deixando de projetar aqui os slides rapidamente, para a Sayonara passar um videozinho, uma animação, certo? Que é para a gente refletir sobre uma das opressões, uma das violências que as mulheres sofrem. Pode colocar o vídeo, Sayonara.
Pois então, gente, esse vídeo, né, ele é uma animação, mas ele é muito forte, porque ele reflete aí, né, o processo de trazer uma crítica social à injusta divisão das tarefas, à injusta divisão do trabalho, né? Enquanto a mulher aí no vídeo, ela fica responsável por todo o trabalho reprodutivo, de cuidar da casa, em suas diferentes funções, tarefas, cuidar dos filhos, ainda trabalhar, né? Tanto quanto o marido, receber menos que ele, né? E aí é um pouco disso que a gente queria conversar aqui com vocês, né, para trazer essa reflexão de que uma das coisas que atrapalha o bem viver é a reprodução dessa divisão social do trabalho, onde homens e mulheres são tratados de modo diferente e todo o processo de reprodução social fica a caber à mulher e ela acaba tendo jornadas duplas, triplas de trabalho. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é que para o bem viver, né, a gente deve trabalhar, principalmente com os nossos filhos, né? Com os nossos netos, com os nossos sobrinhos que são jovens, aprender o processo de coletivização do trabalho doméstico. Porque a gente sabe que, às vezes, com os nossos pais, os nossos maridos, ele já está tão enraizado que a gente não consegue mais modificar a forma dele nos tratar e ver que ele também é responsável por exercer esse cuidado com a casa, né? Mas a gente traz aqui essa provocação para vocês, para que vocês pensem também de que vale a pena conversar e pedir que essas pessoas contribuam com as tarefas de casa, que não deveria ser uma ajuda, mas sim um processo de coletivizar essa responsabilidade, né? Aí eu vou voltar a apresentar aqui os slides, porque existe uma coisa muito interessante para a gente perceber, é que quando a gente fez lá o diagnóstico com vocês, a gente aplicou um questionário socioeconômico, onde a gente perguntava quais as atividades vocês exerciam na dimensão do cuidado, né? A gente conseguiu fazer o questionário socioeconômico com 258 mulheres da Rede Solidária de Confecções, onde 214 das mulheres declararam para nós, né, que exercem os cuidados domésticos, né? 137 de vocês disseram que também exercem trabalhos voluntários na igreja, na associação comunitária, nos conselhos, em grupos de cultura. Então, vocês estão aí exercendo o trabalho do cuidado, além de em casa, mas também para a comunidade. E, além disso, né, da mesma forma que essas mulheres, vocês, no caso, disseram que exercem cuidados domésticos, 71 de vocês responderam que também exerciam o cuidado com os filhos menores, 42 responderam que exerciam o cuidado com idosos, e 18 de vocês declararam que exerciam o cuidado com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, só para a gente ver, né, a quantidade de coisas que a gente exerce na questão da dimensão do cuidado. E aí, na economia solidária do bem viver, a gente tem que ser feminista, a gente tem que se apoiar enquanto mulheres, né? A gente tem que se apoiar na luta contra o patriarcado, contra o machismo e misoginia. Essas três palavras aí, elas significam praticamente a mesma coisa, né? Que eu acho que a maior parte de nós conhecemos por machismo, que é esse processo social que aconteceu de dominação dos homens em relação às mulheres, né? Então, a gente precisa reconhecer que isso faz parte da nossa sociedade, que isso é um desafio e fazer o enfrentamento disso. E a gente deve também, né, pensar aí que a economia solidária do bem viver é o respeito a todas as formas de ser, a todas as formas e diferentes expressões de gênero, certo? Mas a gente enfrenta outros desafios também. E outro dele, né, que a gente percebe aqui é a predominância da raça, da cor, né, das pessoas negras e pardas, certo? Mais de 65% de vocês se consideram mulheres negras e pardas. 32,7% de vocês se consideram pessoas brancas e 2,4% de vocês se consideram pessoas amarelas. Aqui nesse gráfico, ninguém se identificou como um povo indígena, mas é muito importante a gente pensar, né,
que talvez os povos indígenas eles não apareçam aqui nesse gráfico por conta do processo de apagamento histórico que os povos originários levaram na história da nossa sociedade, né? Onde muitas vezes a gente acha que só é povo indígena quando a gente está aldeado, quando a gente está em campo, sendo que na realidade muitas pessoas têm descendência indígena, né? E estão hoje nas cidades, e aí essas pessoas são corpos dissidentes, né? Elas são corpos que muitas vezes o sistema ele não reconhece, mas essas pessoas existem. Mas aqui, né, falando dessa questão de que 65% de nós, de vocês, são negras e pardas, a gente queria mostrar um vídeo bem rapidinho de uma moça, certo? Que ela fala pra gente o que é o racismo estrutural. Né? Então, eu vou pedir para a Sayonara passar esse vídeo. Ele é um vídeo curto, certo? Porque a gente vai estar conversando já com vocês, abrindo a fala para que vocês possam estar dialogando conosco. Então, vamos aí aprender um pouco com ela o que é racismo estrutural, porque a gente precisa combater todas as formas de racismo, tá bom? O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados.
e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Pronto, gente. E aí a gente tem um vídeo, né, dessa moça que explica muito bem pra gente, né, as raízes do racismo, né, como ele se expressa na nossa sociedade, como é um desafio fazer o enfrentamento do racismo, né? E aí a gente tem que lutar para que a equidade de raça, de etnia, ela venha a ser uma realidade, certo? Deixa eu só passar o slide. E aí, né, a economia solidária do bem viver, ela não é racista, ela não vai fazer diferenciação da importância de ninguém por uma questão de cor, de etnia. A economia solidária do bem viver, ela não é preconceituosa, ela não é opressora. A economia solidária do bem viver é antirracista. Então, a gente precisa defender essa causa, a gente precisa defender essa luta, não importa o lugar que a gente esteja, sejamos brancos, pardos, negros, indígenas, todos nós temos que ter isso, a vontade de ter e lutar por uma sociedade antirracista. E aí, eu convido Gláucia aqui para ela mais uma vez recitar a poesia dela, para a gente poder fortalecer esse grito de que a economia solidária é antirracista. Então vem cá, Gláucia. Oi, gente, voltei. Boa noite de novo, novamente, né? Quem chegou depois que eu já tinha falado. Para quem já ouviu, vamos ouvir, ouvir novamente, e para quem não ouviu, vamos ouvir pela primeira vez. Esse poema eu li no finalzinho da aula passada, né? E eu fiz especificamente para vocês, assim, né? Para conversar com vocês sobre isso. Eu vou recitar novamente e eu espero que vocês gostem, tá certo? Ó. Através de um texto, eu diria um manifesto, eu queria me expressar. Talvez vocês estejam se perguntando, por que falar da questão de raça? Porque a gente precisa falar de racismo num curso de economia solidária. É porque geralmente, né, como a gente viu no vídeo, a gente já vem conversando, é um assunto desconfortável, que muitas das vezes pode causar dor, né? Desde já a gente queria pedir perdão pelo incômodo, talvez a gente esteja tocando em lugares muito profundos, mas para quem se sentiu assim, eu desejo para vocês muito amor. Como a gente já falou, né, a maioria de nós e da Rede Solidária de Confecções, são pessoas negras e pardas, né? Elas autodeclaradas. Isso foi o que o nosso diagnóstico mostrou. E aí é por isso a gente conhecer, combater e não naturalizar, né? Racismo e qualquer outra forma de opressão. Porque assim, de forma coletiva, a sociedade a gente pode transformar.
E aí, como minha primeira afirmação, eu gostaria de dizer que ser da economia solidária é ser antirracista, é lutar pela vida. E ser antirracista é ser contra todo e qualquer tipo de opressão. A economia solidária é um instrumento importante para a transformação. Com reciprocidade e cooperação, podemos reescrever a história, mas sem tirar da memória o que passaram os nossos irmãos. Temos que usar isso como força para lutarmos pela transformação. É por isso que eu digo e repito novamente e peço que ouçam com atenção. Ser da economia solidária é ser antirracista, não importa a ocasião. Ser da economia solidária é ser contra todo e qualquer tipo de opressão. E para finalizar, desde já eu peço perdão pela minha insistência. Gostaria de agradecer a todas as minhas companheiras, a vocês, por toda a luta e resistência. Fazer a economia solidária requer muita paciência e resiliência. Obrigado por ser exemplo para nós, obrigado por serem exemplo para mim. E como meu último pedido nesse texto é claro, eu peço a vocês que ouçam novamente com atenção, guardem no fundo do coração e pratiquem diariamente. E, por favor, levem isso como uma missão. E, novamente, eu trago a minha primeira e eterna afirmação. Ser da economia solidária é ser antirracista, não importa a ocasião. Ser da economia solidária é transformar através de muitas mãos. Não importa o quanto pareça que isso não vai mudar. Juntas podemos sim essa sociedade transformar. É isso, gente. Boa noite para vocês novamente. E que a gente leve, né, isso como missão, né? Que somos da economia solidária e somos qualquer tipo de opressão. Pronto, gente. Então, para a gente poder fazer, né, uso dos princípios que a gente aprendeu e dos conceitos que a gente usou aqui, né, de reciprocidade e bem viver, é muito importante que a gente saiba que ser da economia solidária é ser inclusivo, é prezar pelo respeito, é viver a reciprocidade, é ser diverso, é lutar pela igualdade, é lutar contra os preconceitos, é lutar contra qualquer tipo de violência. E é considerar que mulheres e homens são iguais, mulheres e homens são pessoas que transformam o mundo, mulheres e homens dão vida à sociedade. Então, o que a gente quer trazer aqui, quando a gente traz essas temáticas, é despertar a gente para essas questões, para aceitar a diversidade, para lutar contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de opressão, certo? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Helena, que ela vai continuar esse diálogo com vocês. Eu e Glaucia também estamos aqui, bem atentas, para que a gente possa agora ouvir vocês, né? Sobre a tarefinha que foi passada e tudo mais. A professora vai retomar agora e nós estamos muito gratas, né? E espero que vocês possam sair daqui refletindo sobre o que foi pautado nessa aula, para a gente tentar, né, aí fazer cada vez mais o nosso ao redor mais cheio de justiça, mais cheio de solidariedade. Porque apesar da gente não mudar completamente o globo, a gente pode mudar as relações onde a gente está inserida. A gente pode modificar as relações da nossa comunidade, as relações do nosso grupo, as relações da nossa família, tá bem? Vamos lá, Helena! Que maravilha, Fernanda. Então, com esse fechamento aí que Fernanda e Glaucia fizeram, gente, que poesia maravilhosa, não é? De Glaucia. Glaucia é uma artista. Somos todas, né? Todas artistas, bordadeiras, costureiras, artesãs, poetisas, não é? Cordelista, eu sei que a Amanda Simplício está aqui, ela é cordelista, maravilhosa, Amandinha simpatia, né? Então, gente querida, a gente passou uma tarefa de casa, não foi? Uma tarefa muito legal. A gente disse para vocês identificarem uma história que vocês vivenciaram que expressasse a prática do bem viver. E, lógico, a prática da reciprocidade. E a gente pediu para vocês gravarem e soltarem lá nos grupos. Gente, está uma maravilha. Nós estamos em todos os grupos da Rede Solidária, dos 5 arranjos territoriais,
e está muito bacana as experiências de solidariedade, de amizade, de ajuda mútua. Está muito bacana, muito vídeo bom. Mas veja, a gente não tem como passar os vídeos aqui, porque os vídeos é importante para vocês circularem no grupo do Zap, para vocês irem se conhecendo, tá? Não tem problema, Amanda, pode enviar amanhã. Quem não enviou hoje, pode enviar amanhã, pode enviar até a próxima aula, porque esses depoimentos vai fortalecendo a gente. Na hora que a gente escuta um depoimento de uma associação, fortalece a nossa associação. Porque, às vezes, a gente passa por determinado problema ou vivencia determinada situação, outro grupo pode nos ajudar. Essa troca de experiência é importante. E, às vezes, a gente está em um grupo, mas não conhece todas as mulheres do outro grupo. Então, o do Zap também vai fazendo essa integração entre nós, né? Como a gente diz no sertão do Nordeste, né? Vai fazendo o junteiro das mulheres, né? Que coisa maravilhosa. Então, a gente poderia agora escutar vocês por território. Poderiam ser 2 mulheres por território, por causa do avanço da hora, já são 8h19. A gente poderia escutar 2 depoimentos de cada arranjo territorial, onde vocês pudessem partilhar essa experiência de bem viver e de reciprocidade. Eu vou chamar aqui por território, hein? Lembram da aula de quinta-feira com o professor Roberto e Fernanda? A gente foi chamando por território para ficar mais organizado. Então, eu vou começar pelo Alto Oeste. Eita, que coisa boa! Quem é os municípios aí do Alto Oeste? 2 associações para partilhar a experiência. Tem Porto Alegre, Lucrécia, Major Salles, Açu, Mossoró, Upanema, Pendências. Quem pode socializar a experiência desse arranjo territorial? Vamos lá. A gente quer escutar vocês. Vocês deram um depoimento muito bacana. Dona Daza. Oi, boa noite. A experiência, Dona Daza. Eu acho que eu passei. Boa noite a todos, entendeu? Eu passei hoje à tarde, eu não sei se alguém viu no vídeo. Eu gravei as meninas lá, nós na fábrica trabalhando, depois eu fui lá dentro, mostrei a lojinha, entendeu? Mostrei os maquinários e a nossa experiência de bem viver do dia a dia está sendo essa. A gente junta um grupo de mulheres, partilha as atividades e vai dando força uma à outra. Foi quando começou o nosso bazar solidário, que a gente viu que está dando certo, que está sendo ótimo. É tanto que as costuras que a gente está fazendo agora, os baby dolls, os topzinhos, vai ter outro bazar, quarta-feira, da próxima semana, o dia inteiro na comunidade. Porque o bazar não é só a roupa, é o alimento, a gente partilha tudo, entendeu? E está sendo uma experiência muito boa. A gente vivia preocupado como era que nós íamos dar um pontapé mais elevado no nosso dia a dia, embora que todas as mulheres que estão no grupo, que a gente, de Amélia Confecção, trabalha, umas trabalham de dia, outras de noite, mas o horário da tarde é para fazer a junção de todas elas. Para nós está sendo uma partilha muito boa. Essa é a minha palavra aqui de Porto Alegre. Muito bom, Dona Daza. Olha que coisa importante Dona Daza falou. Ela falou de partilha. Olha que coisa magnífica. A partilha coloca no nosso cotidiano a experiência do bem viver. Né, Dona Daza? Ela fala de organização, na hora que organiza o bazar, que organiza... Eu vi o vídeo, que organiza, né, a associação, né, as máquinas, né? Então, ela falou também de geração de renda. Olha,
3 coisas importantes do bem viver: organização, partilha e geração de renda. Muito bom, dona Daza. Alguma outra companheira desse arranjo territorial do Alto Oeste? Alguma outra companheira? Senão a gente vai passar a chamar outro arranjo territorial. Muito bem, muito bem. Eu vou chamar outro arranjo territorial. Cadê as companheiras do Trairi, Tangará, Santa Cruz, Sítio Novo, Campo Redondo? E cadê as companheiras do Seridó, Currais Novos e Caicó? Esse arranjo territorial que reúne as associações do Trairi e do Seridó. Cadê as companheiras para partilhar conosco? Cadê? Quero ouvir, hein? Nós queremos ouvir. Opa, Aparecida! Boa noite a todas. Eu sou da Associação dos Artesãos de Campo Redondo e quero compartilhar aqui com vocês a nossa convivência, né, do bem-estar. A gente sempre se reúne, né, na nossa associação. Eu vou gravar um vídeo para mostrar a vocês. Hoje eu não tive tempo, mas eu vou mostrar. A gente tem aquele momento do nosso bate-papo, que a gente se reúne para dividir as tarefas das nossas encomendas que a gente pega, né? E a gente tem um partilhamento, assim, bem bacana, né? Que é na hora do nosso café, que é sagrado o nosso café. Então, a gente tem há 20 anos, né? A gente já tem uma boa caminhada. A gente convive umas com as outras. Se eu falar que a gente nunca teve altos e baixos, eu vou estar mentindo. A gente tem, assim, de vez em quando um não concorda com o outro, mas a gente sempre chega, né, naquela concordância do que é melhor, né, para todas. A gente sempre pensa num todo. A gente não pensa só, vamos dizer assim, em si próprio, né? A gente pensa num todo. E é isso. Vamos lá, companheira. Cadê Catô? Tem que não falou nada ainda. Ela tá com a gente. Muito bem. Então, opa, Liana levantou a mão. Pode ficar à vontade, Liana. Muito obrigada, Aparecida. Obrigada. Boa noite. Eu faço parte da Associação das Bordadeiras de Currais Novos, eu e Edneide. E nós tivemos uma experiência do bom viver. Foi maravilhoso. Nós duas, de uma associação, fomos convidados para participar de uma feira aqui em Santa Cruz, que foram 10 dias, né? A gente chegou um dia antes, porque nós tínhamos um compromisso da própria associação. E aí, quando nós chegamos lá, as pessoas tinham 5 associações, e nós éramos convidadas individualmente. Só que eu e a Edneide somos de uma associação, e a gente sempre leva o nome da associação porque é o coletivo, né? Isso é muito importante. O que aconteceu? Quando nós chegamos lá, aí eu sou uma pessoa assim, muito alegre, né? E o pessoal já sabe assim, você é a própria alegria, não sei o quê, PPP e Edneide também. Aí, o que aconteceu? As pessoas que tinham, inclusive, a Associação do Trairi, que nos acolhe sempre, e a gente vai sempre visitá-los, porque é luta. E a nossa luta continua, né? Não pode parar, né? E aí, qual foi o meu olhar? O meu olhar é o seguinte, se nós não nos ajudarmos, independente de associação, quando nós estamos no coletivo, que são pessoas convidadas, a gente não vai para frente. Então, nós temos que esse olhar de cooperar umas com as outras, independente de onde nós estejamos, sabe? E eu fiquei muito orgulhosa das pessoas que nos acolheram de braços abertos e disseram assim, olha, ano que vem eu quero vocês aqui novamente.
Então, foi uma experiência muito positiva, no sentido de que nós estamos trabalhando na economia solidária, já fiz, inclusive, um curso também de economia solidária, esse já é o segundo, né? E como eu trabalhei muitos anos numa cooperativa de médicos, então eu tenho o olhar também do cooperativismo, entendi muito, muito sobre cooperativismo. E hoje, com meus 68 anos, eu volto de novo, quando eu tinha 30 e poucos. Então, 30 e poucos anos atrás, eu vivenciei o cooperativismo e é muito bacana, e é muito bacana. E eu fico muito feliz de ter também esse olhar, o grupo de cooperativas que estão participando da economia solidária, que é fantástico. Eu parabenizo Ilena, Fernandinha, que já me conhece, sabe, parabéns, o professor Roberto me conhece também. Está muito bonito essa ciranda, muito bonito, muito bonito. E eu queria parabenizar todos os artesãos que estão participando. Vale a pena a gente ter esse olhar coletivo. E eu achei muito bom o que Helena falou. Não vamos ter inveja de ninguém, vamos bater palma para as pessoas que estão crescendo, vamos ajudar a melhorar o empreendimento da outra. Não. Entendeu agora? Então, sim, eu estou muito orgulhosa de participar desse curso. Apesar de gostar muito de costura, eu dou umas cacetadas nas costuras, mas não sou costureira. A minha mãe era costureira. Então, eu tenho essa coisa maravilhosa, que é dentro de mim, da costura, e eu acho que costurar uma peça, fazer uma peça com Tânia, acho que ela nem está aí hoje, porque eu não a conheço, vai ser muito bacana, porque vai a experiência dela com a minha experiência, e eu ainda vou fazer isso. Tânia está aqui sim hoje. Tá? Né, Tânia? Eu não lhe conheço, mas gostaria muito de fazer uma peça com você, que foi a segunda aula que eu participei. A primeira a gente estava na feira. Tânia, tá certo? Vamos tentar, até o final do curso, fazer a nossa peça. Vamos, é da Associação de Currais Novos Mais Artes. Certo, parabéns. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, gente. Beijo aí para todo mundo. Que maravilha esses dois depoimentos. O depoimento de Aparecida, o depoimento de Liana, o acolhimento de Tânia, não é, Tânia? Vai ser bonito esse trabalho que vocês vão fazer juntas, não é? Verdade. Vamos marcar. Então, veja, esses dois depoimentos falam de uma experiência de reciprocidade, de bem viver, muito importante para a gente, porque esses dois depoimentos vão falar de convivência, né? Aparecida falou bastante dessa coisa da convivência, a divisão de tarefas. Gente, a divisão de tarefas em um grupo é exercer a democracia e exercer a valorização de cada talento que tem na associação, no grupo. Cada uma cumpre uma tarefa de acordo com a sua potencialidade. Isso é fundamental, não é? Outra coisa que vocês falaram também, que chama a atenção e que é importante para o nosso aprendizado coletivo, é a confraternização. Olha o que a Aparecida disse. O cafezinho não pode faltar. Ei, Aparecida, eu quero ir aí nesse cafezinho, viu? Olha... Tu tá convidada desde já. Eu vou sim, porque eu fui... Helena, né? É, Tânia. Estão todas convidadas. Quem quiser vir, nossas portas, né, na associação está aberta. Na associação aqui em Currais Novos, sim. Sexta-feira de tarde, eu vou para a loja. Sim. Então, e tem esse café também. Meu Deus, isso é maravilhoso.
Olha só, eu vou dizer um negócio a vocês que é muito importante, principalmente para nós mulheres. Com todo respeito aos homens que estão aqui, mas eu vou falar para nós mulheres. A gente precisa fazer esses círculos de cuidados. Na hora que a gente põe o café, na hora em que a gente está ao redor da mesa, a gente não está só partilhando a comida, a gente está partilhando vida. E é muito importante para nós mulheres. Esses momentos onde a gente, uma leva uma canjica, outra leva uma tapioca, a outra que tem talento para fazer bolo, faz o bolo. No dia do nosso encontro com as amigas, no dia do café, né, Aparecida? Isso. Dia, o café e a sexta-feira, né, Tânia, que vocês vão se encontrar. Toda sexta-feira a gente vai para a loja e eu sou responsável pelo café, que eu sou apaixonada por café. Eu também. E as meninas levam a mistura. Uma leva pão, outra leva biscoito. Olha, que coisa... Gente, isso é fundamental, porque nós, mulheres, com a sobrecarga que a gente viu aí no vídeo, que nós temos, nós precisamos de um encontro com nós mesmas. E nesse momento em que a gente se encontra para partilhar a comida, a gente está partilhando as alegrias e a gente também está partilhando as nossas dores. E é um momento de lazer. Nós, mulheres, temos muito pouco lazer. E na hora do cafezinho, é a hora que a gente dá risada, é a hora que a gente tira a chinela e fica descalça, é a hora que a gente dá gargalhada, não é? E que brinca uma com a outra. Isso é fundamental para a nossa subjetividade. Não deixem de fazer esses cafés, porque esses cafés são círculos de afeto. Lembrem sempre disso. Isso são círculos de afeto. Na hora que a gente se encontra com as amigas, a gente se abraça. Olha o gesto. A gente se abraça e abraça a outra. Então, muito importante. Outra coisa também desses dois depoimentos de Aparecida e de Liana, é que Liana falou da cooperação, falou do acolhimento e falou do olhar coletivo. E Aparecida também disse algo importante. A gente pensa sempre no coletivo. A mesma coisa que Liana disse, o olhar coletivo. Então, essa experiência do bem viver e da reciprocidade, ela tem que estar sempre no coletivo, porque o individualismo é um valor da sociedade do capital, e a gente não quer a sociedade do capital para a nossa vida, a gente quer a sociedade do bem viver. Muito bom. Vamos chamar outro território? Sim, rapidinho. Sim. Na nossa associação, a gente sempre faz muito esse momento. A gente tem muito coletivo. Sim. Agora, eu vejo que aqui em Currais Novos, a gente precisa viver mais esse coletivo com as outras associações. Sim, olha aí, intercâmbio das associações, promove o encontro entre as associações. Muito bom. Vamos chamar outro território, hein? Quero escutar agora o depoimento do Mato Grande e Sertão Central Cabugi. Cadê Pureza? Cadê São Miguel do Gostoso? Cadê Jandaíra? Cadê Macau, lá em Diogo Lopes? Cadê o povo do Mato Grande? Vamos partilhar aqui experiência do bem viver e da reciprocidade. Quem está aí do Mato Grande que pode dar um depoimento para nós? Olha que eu vi, hein, as associações. Eu vi, hein? Eu vi as minhas queridas lá do canto da Ilha de Cima, que é em São Miguel do Gostoso. Vi Mirelle por aqui. Cadê as minhas queridas
do Mato Grande. As meninas de Jandaíra também estão aí, eu tenho certeza. Oi, Helena, boa noite a todas Olha vocês. aí, minhas queridas de pureza. Olha nós ainda aqui no nosso bem viver ainda, cuidando das Maravilha, coisas. partilha aí o bem viver. Cuidando para cuidar, né? Cuida. A experiência é a do cuidado, né, Mirelle? Verdade. Quando cuida uma das outras. Olha que coisa importante que Mirelle e Elione, né, Elione, que está aí junto com Mirelle, eles são as queridas lá de pureza, né? Olha o cuidado umas com as outras. E eu vou dizer outra coisa direcionada para as mulheres, porque agora é a conversinha com as mulheres, vocês estão vendo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, mulheres, nós temos umas às outras. A gente nunca está só. Vamos dizer, todo mundo? Nós temos umas às outras. Nós não estamos sós. Olha que coisa importante o grupo lá de Mirelle e Elione trouxeram para nós. O cuidado. E o cuidado não é esse cuidado do vídeo, não, porque esse a gente já faz todo dia, né? Cuida da família, cuida da comida, cuida dos meninos, cuida dos idosos. Mirelle e Elione estão falando do cuidado da gente, do cuidado como mulher e do cuidado umas com as outras. Isso é fundamental. Quando a gente chega na associação de tarde, né, Mirelle? Que vê Elione assim, acabrunhada. Aí eu, Elione, conta logo o que foi que aconteceu. Isso é um cuidado, né? Quando a Elione chega, Mirelle com a cara feia. É desse que foi, jeito. Mirelle? O boi hoje está com raiva de quê? Então, isso é um cuidado. É um cuidado que a gente tem uma com a outra e o que o bem viver nos traz isso, né? A cada dia mais a gente conhece uma outra, às vezes não precisa nem falar, a gente já sabe. Hoje ela não está bem, hoje ela não está boa. E aí a gente vai puxando outra conversa, outro assunto, e aí vai melhorando de uma da outra. Quando a gente não está conseguindo na questão de costura, está errando muito, então a gente diz assim, vamos parar, a gente para, a gente não vai morrer por conta disso, a gente para e dá um tempo, tenta no vento, na porta, e depois a gente continua. Que maravilha, Mirelle e Elione, que bacana essa partilha de vocês sobre o cuidado. Mas vamos chamar outro território? Daqui a pouco termina nossa aula. Vamos chamar outro território. Cadê o Agreste Litoral Sul? Cadê Goianinha, Pacífica, São José do Mipibu, Santo Antônio? Cadê o... Olha ali, tem um grupo. Goianinha, estamos juntas. Goianinha, não é isso? Que maravilha. E o que Goianinha tem a nos dizer sobre a reciprocidade e o bem viver? Partilha aí com a gente, Goianinha. A gente não está conseguindo ver. Aparecida. A gente está escutando vocês. A gente escuta vocês. Goianinha, ajeita a câmera, a gente não está conseguindo lhe ver. Ô, mulher, porque é partilhado com a maioria. Eu estou no cantinho aqui. Já começa a gente está vendo que tem várias aí, várias maravilhosas. Aqui já está fazendo parte do bem viver, porque está um celular partilhado para todas
Porque se botar cada um com seu celular, vai fazer um barulho que ninguém vai escutar nada. Então, a gente opta... A pior que é fica mesmo. só com um e a gente se une. Um dia na casa de uma, um dia na casa da outra, e assim vai. Todas as aulas vão ser partilhadas em casas diferentes. Vocês vão ver vários cenários. Gente, isso é maravilhoso. Olha que experiência legal. Pois é. Muito bacana, porque vocês vão animando ali as famílias. Olha que coisa bacana do bem viver. Né? Às vezes a gente escuta, né? Quando a gente vai visitar as associações, né? Aí vai dizer, menina, meu menino não entende o que é que eu passo a tarde todinha aqui fazendo. Aí dizer, mãe, já vai de novo. Aí, olha que exercício bacana vocês estão fazendo aí em Goianinha. Porque, na verdade, vocês estão envolvendo a família de vocês nesse bem viver. Cada aula em um lugar diferente. Olha que bacana. Cada aula em uma casa diferente. Isso é ótimo. Isso fala de partilha, não é isso? Isso fala de confraternização com a família. Olha a dimensão importante do bem viver. A confraternização em família. É muito bacana, porque as famílias passam a entender o que você está fazendo, né? Aí, cada noite, uma chama, hoje é aqui em casa, olha a animação. E separa todo na sala, ninguém entra na sala, hoje é a aula. Hoje é a aula que eu vou receber minhas amigas, né? Assim, isso é muito bacana, porque as famílias vão vendo como é bom esse círculo de amizade, de confraternização, e a gente vai passando a conhecer melhor umas às outras. Muito bacana, vocês chamaram a dimensão da família na sociedade do bem viver. Coisa linda. Aí agora, ainda rola o lanchinho, hoje vai ter uma sopa especial aqui da irmã aqui, que vai oferecer. Cada vez casa aquele geleia de pimenta. Um biscoitinho, chá. Também. Mas, menina, ainda tem a partilha do alimento. Tem coisa mais incrível do que a partilha ao redor da mesa. É fabuloso isso. A gente se sente bem, dá alegria, dá bem-estar na gente, não é? E nós, mulheres, precisamos mais de momentos assim. Exatamente. Muito bom. Vamos para outro território, porque daqui a pouco terminar. Associação. Oi, gente. Aparecida já deu aula aqui. Olha que chique. A Aparecida é incrível. Oh, que ótimo. Vamos para outro território. Agora vamos para as terras potiguares, hein? Que é Natal, região metropolitana. Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremóis. Cadê as minhas queridas das terras potiguares? Algum depoimento das associações aqui de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremóis? Olha aí, quantos municípios a nossa rede está espalhada? Cadê o povo daqui? Olá, boa noite a todos e todas e todos. Oh, minha maravilhosa da Motivarte, que eu amo. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui para assistir esse curso maravilhoso. Quero agradecer extremamente ao grupo todo, os trabalhos cada vez lindíssimos, né? Estamos formando essa união cada vez mais, esse bem viver que a gente vive. A nossa associação também é uma associação unida, sempre procurando estar unida, né? E quando a gente puder, a gente vai visitar cada um de vocês, com certeza. Esse é o intuito de, num grupão, assim, se a gente fazer
uma super festa para se conhecer pessoalmente, né? E somar o aprendizado que a gente está aprendendo nesse curso e também o que a gente puder ensinar, a gente estamos à disposição de todas, de todos e todas. Obrigada mais uma vez, um cheiro e bom final de semana para todos aí. Obrigada, querida da Motivarte, querida Sandra. Muito bom que a Motivarte está nessa roda de afetos e nessa ciranda de saberes, não é? A Motivarte é um grupo de artesãs lá da Praia de Santa Rita, que a Inicis está acompanhando e a gente acolhe aqui na nossa ciranda de saberes, no nosso círculo de afetos, né? Vamos gravar esse nome do nosso curso. A gente está construindo um círculo de afetos e uma ciranda de saberes. Muito bom. Sônia, gratidão. Querida, muito obrigada. Gratidão a todos, viu? Querida, com você. Um grande abraço para a minha turma querida da Motivarte. Sônia, você quer dar um depoimento? Quero sim. Boa noite a todos. Falando um pouco do bem viver e também da reciprocidade, eu fiquei lembrando muito do que a gente também viveu na semana passada, sobre esse tema. E me veio muito forte a reflexão de nós estarmos em lugares bem diferentes, longe uma das outras, mas que o nosso sentido, o nosso caminho seria o mesmo. E eu lembrei muito da reflexão da palavra do Nego Bispo, quando ele deu o exemplo dos rios São Francisco e Rio Nilo, que estão em continentes diferentes, mas os dois correm ao encontro ao mar. Esse é o objetivo, né, dos rios, sem ninguém ensinar a eles, mas é coisa muito divino que a gente não entende. É como o nosso grupo de economia solidária. Tem entre nós uma sintonia que é divino, que o nosso caminho acaba sendo o mesmo. E quando, acho que foi Glaucia, no início da aula, pediu para a gente olhar para a nossa caixinha dos saberes e escolher algum objeto, né? Eu escolhi eu acho que o nome disso aqui, eu não sou costureira, mas eu acho que é um enviés. Está na cor preta, já tinha escolhido, já desde a semana passada. E esse aviamento aqui, que eu também não sei o nome, parece uma cianinha, mas é parecido com a cianinha. Mas, enfim, é um acabamento para terminar algum trabalho, ou de roupa, ou de artesanato. Juntei os dois e construí isso aqui. Está alfinetado, não está costurado, mas o significado é o quê? Um lado, vamos imaginar que é o Rio Nilo, no outro lado, vamos imaginar que é o Rio São Francisco, que somos nós, em cidades, em lugares diferentes. O preto do enviés, eu imaginei, quando eu estava alfinetando, que poderia ser as dificuldades que a gente passa, os obstáculos, os problemas, para chegar até o mar. E eu entendi que o mar poderia ser nossa caixinha de saber, que é onde a gente vai um dia desaguar, todos, no mesmo lugar, que é profundo, que é grande, que não tem fim, e eu acho que é isso que a gente está indo nessa direção. Foi assim que eu entendi do viver bem e da reciprocidade, de estarmos juntos, porém no mesmo objetivo. É isso. Muito bom, Sônia. Obrigada, querida. Então, veja que Sônia e Sandra, elas vão trazer aspectos muito importantes do bem viver. Elas vão falar em união, elas vão falar em encontro, e algo muito bacana que Sônia falou, elas vão falar em sintonia divina. Olha só, sintonia. A gente está espalhada em todo o Rio Grande do Norte, não é? Nos mais diferentes municípios, mas a gente se encontra.
E a gente... Eu estou na Zona Norte, sou do grupo Monsque Crio, de Dionísia. Sim. E nós moramos aqui próximo, no Conjunto Santa Catarina. Maravilha. Eu ainda E quem vou quiser nos visitar, espero conhecer. Porque eu não conheço ninguém ainda fora da nossa associação. Boa noite. Posso falar um pouquinho da Ascobem? Sim, meu amor, pode ficar à vontade, pode trazer Certo. seu depoimento de bem viver. Certo. Fala só rapidinho sobre a Ascobem, certo? Eu faço parte da Ascobem, é a Associação do Bem-Estar da Mulher, fica localizado no Conjunto Santarém, certo? É um lugar que eu faço parte, agora há um ano que eu estou participando, né? Devido a minha mãe ser presidente de lá. A Ascobem, ela é uma associação, né, que ela visa o bem-estar da mulher, completou agora recentemente, dia 8 de abril, fez 23 anos de existência, certo? E na Ascobem, quando fala de reciprocidade, é algo que já acontece por lá, certo? Lá todo mundo ensina um pouco, aprende um pouco, ninguém faz nada sozinha. Elas têm uma rede de apoio, de afeto e de crescimento, certo? Trabalhamos lá com tecidos de algodão cru, certo? E fazemos bordados, certo? E quando se fala de reciprocidade, eu sempre falo que na Ascobem a gente borda histórias, mas também costura amizades e constrói possibilidades. É uma associação que tem muito com isso de reciprocidade. É um lugar encantador. E se você tiver uma oportunidade de visitar a Ascobem, pode ir nos visitar. Boa noite. Eu quero falar um pouco também da Ascobem, né? E hoje teve a nossa comemoraçãozinha Dia das Mães, teve dança, teve um lanche partilhado, e foi muito bom. E teve a comemoração do aniversário, realmente, como a menina aí falou, de 23 anos, né? E eu estou lá e é muito bom. E aprendi a bordar, estou bordando, olha a coisa linda. Fora as outras coisas que eu já fiz, cada coisa linda. Comecei o ano passado, mas estou amando. Comecei a bordar, mas eu já sou da associação há um tempinho. Mas amei. E boa noite a todas. Tchau. Que Até sexta-feira. maravilha. E eu tenho uma saia linda da Ascobem, que eu adoro. Eu lembro. Eu estava lá no dia que você adquiriu sua saia. Para a gente ir finalizando a nossa aula, o que a gente pode ressaltar, né, desses últimos depoimentos, dos depoimentos das nossas queridas da Ascobem, né? Algo bem importante que elas falaram, né? Elas bordam sonhos, costuram amizades, não foi assim, Grazi, que vocês... Exatamente. Muito bacana isso, né? É um lugar acolhedor, certo? Olha aí, eu sempre falo... sonhos, costuram amizades, é um ambiente acolhedor. Acolhedor. Eu sempre falo, porque bordar é uma terapia, entendeu? Bordar é arte. Tipo, as mulheres, as sócias vão para lá, passam a tarde. Às vezes, por exemplo, existe uma união tão forte na Ascobem que elas mesmo bordam. Elas bordam as roupas e elas mesmo desfilam com as roupas bordadas dela. Elas que fazem a apresentação, entendeu? Então, questão da reciprocidade na Ascobem, a gente tem muito isso, leva muito esse conceito, entendeu? De bordar histórias, criar laços afetivos. É uma instituição muito acolhedora, muito boa. Todo mundo assim se dá bem, entendeu? É um lugar maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês vão adorar. Certeza. A gente vai para lá, eu vou para lá para me divertir, entendeu? Assim, com as meninas. É muito bom. E tudo que a gente quer é ser feliz. Exatamente. Eu só queria acrescentar só um pouquinho Liana, bem rapidinho que a gente já está terminando a aula. É tanto acolhimento que graça que eu amo de paixão, que os meus botões que eu confecciono da quenga do coco vai para as camisas e para as saias da Ascobem. Só isso.
Que maravilha, queridas. Estou muito feliz, estamos muito felizes com essa aula. Nós já estamos encaminhando para o final, para a gente finalizar essa nossa ciranda de aprendizados e de saberes, e os círculos de afeto, eles vão se mantendo. É muito importante que a gente mantenha viva a reciprocidade, mantenha viva o bem viver, para a gente poder ser feliz e a nossa rede balançar, né? A nossa rede que balança. E para a gente ir finalizando a aula, é importante chamar aqui Gláucia, que ela construiu aí durante os nossos diálogos, construiu uma síntese da nossa conversa aqui, da nossa ciranda de aprendizados, e depois a gente vai passar para o professor Roberto, que estava aqui quietinho, estava aí assistindo a gente, escutando nossos depoimentos. Não é isso, Roberto, querido? Gláucia, querida, cadê você, meu amor? Conseguiu? Deu certo a síntese? Professora Gláucia, ela tá em casa, né? E aí o vizinho dela ligou um som bem alto, e aí ela disse que se ela for tentar falar, vocês não vão ouvir ela. Aí ela pediu para eu trazer aqui o que ela estava construindo, né? Tá certo. Fica à vontade, querida. Enquanto vocês estavam aí falando, né? A Gláucia estava montando aí esse quadro, né? Semana passada a gente construiu o significado de cooperação, né? E essa semana, né, vocês aí partilhando o conhecimento, as experiências de vocês, partilharam que bem viver é o olhar de cooperação e o trabalho em rede, é o acolhimento, é a ajuda mútua, é a convivência, é a ciranda de saberes, é conversar nos momentos de alegria e de tristeza, né? É juntar as forças e a criatividade, é costurar amizades, é também um processo de geração de renda, é construir a sintonia, é comemorar as vitórias umas das outras, é compartilhar a alegria da outra, né? É a união, é o intercâmbio de saberes e de cultura entre as associações e os grupos, é partilhar experiências coletivas. O bem viver é reciprocidade, é solidariedade, é também divertimento, é confraternizar em família, é construir círculos de cuidado e afeto, é lutar contra a opressão e a violência. É também acolher as dores, trabalhar em coletivo, para assim a gente fazer a divisão de tarefas, é partilhar o alimento, é trocar saberes, é o cuidado uma com as outras, pois não estamos sós. E nunca, nunca é tarde para aprender. E o tempo todo nós devemos confraternizar. E assim a gente vai abordando sonhos e construindo amizades. Isso é bem viver. Isso é o que vocês apresentaram aqui para a gente hoje, né? Esses saberes, essa ideia e concepção de bem viver foi trazida por vocês. Pode vir, Helena. Tá vendo, gente? Olha aí a nossa síntese aí que Gláucia e Fernanda fizeram, que bacana. Isso tudo a gente vai acolhendo e vai colocando na nossa caixinha, hein, gente? Pega o caderno que está dentro da caixa, vai escrevendo sobre essas experiências e vai colocando na nossa caixa, tá certo? Então, eu convido agora o professor Roberto, quer dar uns recadinhos para nós e a gente vai encerrando a nossa aula. Fica à vontade, Roberto. Bem rapidinho, tá, né? Estamos terminando. Gente, terminamos aqui a nossa segunda semana do curso, né? Olha que coisa, já temos 2 semanas, coisa boa. Mas aí precisamos, né, manter firme a participação. Então, a fala aqui, Helena, é
A próxima semana teremos aula, né? Continuaremos o curso. E é muito importante que cada companheira aqui presente, né, traga a outra que para vir para a aula, tá certo? Então, vamos fazer um esforço de manter a participação. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre a democracia na economia solidária, que a gente chama da autogestão, né? A semana passada a gente conversou sobre o trabalho, que é um fundamento importante da economia solidária. A economia solidária é a valorização do trabalho. E a gente precisa organizar esse trabalho para ele ser valorizado. O trabalho da costureira, o trabalho da artesã, todos os trabalhos. Essa semana nós conversamos sobre as nossas relações, né? Sobre a reciprocidade. A economia solidária só funciona se a gente construir relação de confiança, se a gente construir exatamente tudo isso que Helena está dizendo, o cuidado um com o outro, se a gente buscar construir o bem viver. Na próxima semana, nós vamos trabalhar o terceiro fundamento da economia solidária, que é uma economia sem empregado e sem patrão. Eita, vai ser bom, viu? Como que pode funcionar esse negócio? Vai ser a maior bagunça, não tem nem patrão, não tem empregado. Oxe, os empregados, as mulheres não vão fazer nada, não tem uma patroa para mandar elas fazerem. Será que não funciona? Então, nós vamos trabalhar a autogestão na próxima semana, tá certo? Todas estão convidadas e cada uma deve convidar a outra, né? E fazer essas coisas bonitas. Liana, eu adorei quando você disse que você produz os botões da quenga de coco para que as mulheres dos outros empreendimentos possam, né? A saia de Helena é feita com a quenga de coco, com o botão de quenga de coco de Liana. É isso que é rede. Rede é isso. Rede é a cooperação entre nós, né? A gente não está nessa rede porque estamos esperando que o governo compre alguma coisa de nós, por isso que é rede. Não. Rede é Liana produzir botão de quenga de coco e as mulheres dos empreendimentos produzirem as roupas e botarem o botão da quenga de coco feito por Liana. Um beijo no coração de vocês e vamos seguir animados. A próxima semana a gente se encontra na terça-feira. Um abraço. Obrigado, professor Roberto. Abraço, gente. Tudo Boa de bom. noite, boa noite. Boa noite, bom descanso.